Sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sat, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve e amorosa. Essa é a sua primeira vez aqui no canal? Se inscreve, curte, comente, compartilhe, porque dessa forma vai ajudar a gente a trazer muitos convidados maravilhosos, com temáticas maravilhosas, e cada semana é uma novidade, e vocês vão amar. E hoje temos um convidado muito especial, que já faz um bom tempo que eu queria convidá-lo, e finalmente eu consegui e ele aceitou, que é o Sensei Felipe. Sensei Felipe, muito obrigado por ter Obrigado. vindo, muito obrigado por ter aceito. Eu Seja que muito Seja agradeço bem-vindo. bem-vindo. o convite, né? Nossa, Para a a gente é gente uma que honra. agradece. Para a gente é uma honra. Então, a gente vai começar o nosso bate-papo, como sempre a gente começa, perguntando para você: qual foi a jornada da sua alma? O que te levou a ser quem você é, a fazer esse trabalho maravilhoso que você faz? Eu diria, né, digo, né, boa noite, né, boa tarde, bom dia, né, quem estiver assistindo, né, dependendo do horário. Obrigado, né, pelo convite. E, então, sinto muito grato, né, muito honrado também de estar participando. Bom, a jornada começou, né, eu diria com o pai e com a mãe, né, mas meu pai muito mais isso, né, muito mais encaminhou a meus irmãos também para isso. Meu pai lia carta, né? Meu pai faleceu esse ano, agora em abril. Foi bem difícil, mas, né, estamos levando. E ele lia carta, então ele fez com que isso fosse uma coisa normal para a gente, nesse ponto de vista, né, da gente de eu olhar isso um dia e não me assustar, não perguntar, não ter dúvida. Então, para mim, foi normal. Ele disse duas vezes assim para mim que eu faria isso um dia, mas eu guardei aquilo no tempo, assim, ela tinha 12 anos, a outra vez era mais jovem ainda, motivou no momento, assim, mas depois, né, a atenção de criança é muito, se dispersa muito, né, e, e eu fui seguindo outra linha, assim, na minha vida, né, eu fui trabalhar na televisão, trabalhei num monte de coisa, mas o último trabalho que eu estava tendo, assim, e tinha uns 15 anos, mais ou menos, trabalhando, foi em televisão, programa de televisão, as coisas assim. Mas aquela correria, aquele estresse, né, diferente do estresse que é agora, mas era uma correria assim, algo bem cansativo, muito puxado. Eu mesmo já não estava mais me reconhecendo assim como eu, Felipe, e, e aí eu comecei a procurar mais me conectar comigo, né, com estudos e tal, O e autoconhecimento, né? autoconhecimento. E aí Uhum. descobri ali, né, na família, a origem judaica sefaradi, né, que seria ibérico, né, Portugal, Espanha, mas por parte Uhum. da minha mãe. E comecei a estudar muito a fundo assim, o judaísmo, mas muito a fundo mesmo, assim. E aí depois acabei entrando para uma ordem iniciática também, por convite. E as coisas estavam indo assim, né, assim, estavam num espiritual, mas assim aquela parte material ainda estava bem assim dolorida mesmo, assim, muito forte, de dolorido mesmo. e teve um dia, e até muito engraçada, a história ela é muito engraçada, né, mas é engraçada, mas é legal. O dia que eu tive mais, estava com mais problema, assim, que eu mais estava me sentindo mal, assim, eu lembro que eu fui dormir muito cedo e acabei acordando no meio da noite, assim, na madrugada, e liguei a televisão. Quando eu liguei a televisão, estava dando meu vizinho Totoro, que é um anime, né? E eu fiquei assistindo aquele filme, aquele que é um desenho, né? Uhum. E aquilo ali, sabe, foi me conectando, assim, eu fui me sentindo, assim, e quando terminou, assim, a história, e não tem nada a ver com a história propriamente dita, mas sim com a vivência que as pessoas tinham ali, eu disse, eu quero viver essa vida. É isso que eu quero para mim a partir de hoje. Mas eu, como costume, assim, se eu estou vendo o filme, eu sempre pego o celular e pesquiso quem foi o diretor, como é que foi. Aí, a primeira coisa que apareceu foi
um bueiro do Momotaro, tampa de bueiro do Momotaro do Japão, e Reiki. Aí eu disse, olha que coisa, né? O Reiki, porque o Reiki sempre me perseguiu, assim, né? Desde, sei lá, do final dos anos 90, início, assim, meio dos anos 90, sempre me perseguiu de alguma forma, assim, e eu nunca me esquivei, sabe? Mas eu também não dava, assim, tanta bola, assim, me fazia de difícil. Eu sei que aí eu comecei a ler sobre aquilo. Quando eu fui ver, assim, praticamente nesse tempo, né, da madrugada até de manhã, eu já tinha lido várias apostilas, vários manuais, já sabia traçar alguns símbolos e já estava sabendo tudo, assim. Quer dizer, tudo para quem não sabia nada, né? Uhum. E eu acho que nesse ponto para mim foi assim, foi o diferencial, porque aí eu consegui me conectar comigo, mas com aquele Filipinho lá, novinho, criança, e, e foi muito interessante. Aí comecei, né, um trabalho com o reiki e tudo mais, né? Tava indo muito bem, assim, até que na pandemia, agora, no início, no final, na metade para o fim de 2020, eu peguei essas cartas aqui, que eu tinha ganhado de uma aluna, que é um tarô do reiki, feito pelo Johnny De Carlos CC. Tá? Eu peguei essas cartas e comecei a olhar. Eu já tinha lido o livro duas vezes, que vem com um livro. Aí li mais uma vez e acho que eu vou começar a fazer tiragem. Porque o meu pai fazia, é bem diferente, porque o meu pai usa esse aqui, não exatamente esse aqui, mas esse tipo de baralho aqui, que a gente chama Uhum. de baralho cigano, mas na realidade se Sim. chama Lenormand. Na Uhum. verdade, nem Lenormand se chama de verdade, né? Mas é o É. nome que ficou, assim que veio. Ele usava esse aqui. De forma empírica, né? Eu aprendi esse, né? Não, nunca fiz um curso, mas foi de forma empírica mesmo, assim, que eu fui observando e perguntando Uhum. e tudo mais. Mas eu comecei com esse aqui. Aí eu fiz um vídeo, né, no meu canal, meu próprio canal do YouTube, que era até então era um canal só de rei. Eu fiz um vídeo, né, com esse baralho e depois eu acabei comprando, né, o Lenormand e fazendo com o Lenormand e com um baralho espanhol também, que é uma paixão mesmo. E daí foi indo, daí em diante foi indo, né? Aí chegou o ponto de eu ler para o meu pai, de eu ler para minha mãe, ou seja, eles, porque meu pai sempre lia na presença da minha mãe, né? E aí essa vez foi eu lendo para o meu pai na presença. Então foi essa troca toda que teve, né? O fato de estar fazendo uma coisa que ele fazia, ele não fazia profissionalmente, né? Eu faço, o Márcio, meu irmão gêmeo, faz profissionalmente também. E inclusive quando o pai faleceu, a gente comentou, né, que geralmente, né, quando uma das coisas que as pessoas fazem quando perdem um ente querido é, vou enfiar a cara no trabalho aqui para dar mais parecida. Não tinha como fazer isso, porque não tinha como não pensar nele Sim. fazendo isso, né? Mas por outro lado também, eu vejo que é uma forma de honrar, né, ele Uhum. e de sentir ele sempre presente em mim, né? Sim. Essa coisa, estou falando muito nisso porque isso tudo ainda está muito recente, né, Ah. na família, mas eu acho que vai ser Ele sempre passou o assim. bastão para vocês, né? Passou, passou. Uhum. Foi bem isso. E eu digo assim, eu não herdei um terreno, um prédio na 24 de outubro, que é uma rua lá de Porto Alegre, cara. Eu não herdei nada, assim, mas ele deixou, assim, esse legado para mim, principalmente, que significa muito. E, e sei lá, é uma coisa que não tem explicação, assim, né? Não tem explicação. Não, eu já vi isso com outras pessoas, acontecer com outras pessoas, coisas semelhantes. Mas acontecer comigo, assim, a gente sempre acha que com a gente é um pouquinho mais especial, mas é porque a gente está absorvendo mesmo isso e sei lá, é muito bacana mesmo, né? É A vivência, interessante. Sabe o que eu estou achando interessante? Do seu pai ter passado o bastão para. Não foi para um filho, foram para dois filhos gêmeos, né? Isso é é, bem interessante, né? tem Assim, o eu não sei se meu, a Ninete tem alguma visão
né, alguma explicação para isso, mas assim, é uma herança, né, que ele Os deixou para meus irmãos, vocês. meus outros dois irmãos, eles leem também. Eu tenho um Ah, irmão é? mais velho e um mais novo, mas eles não, assim, não têm assim um interesse, né, como tem interesse, lógico, mas não como eu e o Márcio, né, que é meu irmão gêmeo, tivemos. A gente, Uhum. assim, se aprofundou muito, assim, A herança foi dividida em 4? foi dividido em 4. Mas eu digo, eles me falam que eu fiquei com a maior parte. Mas porque eu sou mais, assim, envolvido mesmo com isso. Se interessou mais, se dedicou mais, né? Isso que você fala, né, que essa força que de você estar falando, né, muito do seu pai, na realidade, isso daí não é nem porque ele passou pelo portal faz pouco tempo. Na realidade, é porque agora não existe um corpo físico que impeça que a força chegue 100% a você. Agora o canal está livre. É É, um, é um veio da ancestralidade que passa por ele, que chega para você diretamente. Então, o que está acontecendo com você é que você está sentindo a força com muito mais potência. Antes era um verdade. pouquinho dividido, passava por ele para chegar até você. E sabe como é pai, né? Por pai, mãe, por mais que eles permitam, eles dão uma filtrada, né? Sim. Fala, não deixa chegar de uma vez. E agora não, agora abriu e está jorrando. Então você vai sentir essa força cada vez mais. É verdade. Muito bom. E aí, mostra pra gente os tarôs, as cartas que você tem, tanto do Eu, reiki quanto do que você trabalha mais, assim, é, né? eu até não tô com nenhum tarô aqui na mesa, mas eu tenho, por exemplo, eu vou pegar depois um tarô que é Sakura. E até a Uhum. camisa aqui minha tem Sim, Sakura. sim. Tem o kanji aqui do Sakura também. Ah, Tem esse aqui, tá. né? Felipe, só uma pergunta. Qual, assim, o seu interesse por esse símbolo Sakura? Né? Porque, sabe quando a gente ficava pensando, eu falei, nossa, mas Mas se eu disser também, sempre tem a ver com coisa de criança. Ou era não, o meu amigo gente, Totoro. eu acho Ah, maravilhoso. mas foram duas coisas que chamaram muita atenção. Uma foi, né, a gente tem primo em Rivera, no Uruguai, né? Todo mundo do Rio Grande do Sul tem um primo no Uruguai, na Argentina ali. E a gente sempre ia para Rivera. E aí tinha aquelas canetinhas, vocês devem conhecer, aquelas canetas Sakura que risca e fica brilhoso em volta. E aí o meu irmão nós desenhávamos. Márcio desenha até hoje, né? Eu não desenho tanto mais, assim. E a gente comprou aquelas canetas. E eu achei a flor tão bonita, tão bonito o formato, assim, e a palavra também me chamou muita atenção. E quando passou, sei lá, não foi muito tempo disso, teve um episódio do Jaspion, que, é, que falava da flor de Sakura. E, nossa, eu achava um nome tão bonito. Então, eu vi várias coisas que eram com o nome Sakura. E tem o shoyu, né? Tem várias coisas. E, e sempre me chamou muito a atenção, né? Eu tenho essas cartas aqui, que é também, tu vê, de um desenho do Sakura Card Captors, Ah, Que sim. que é uma menina, lindas! é, É. e aí tem as cartas dela, Nossa, tenho ela rosa e tem o marrom também. As costas, né, são muito bonitas também. linda, Muito lindas bonito. cartas. É bem delicado, né? É. E eu mesmo, eu ando de rosa, mas eu acho bonito, né? E aqui tem o mesmo, só que na versão amarela, né? Refizeram essa assim como O detalhe só dentro que é rosa, né? a outra e as Aí eu costas gostei mais da outra. a outra é mais bonita. E tem esse aqui que virou o meu xodó, que esse é um tarô mesmo, tá? E é Uhum. um tarô se chama tarô Spring Sakura, né? Por causa da questão, né? Da época, né? Do ano, né? Que tem Oh, que Ai, que lindo! lindo! de copos, ó, a Ah, que camisa, fofo! né? As costas, né? As costas são com ondas japonesas. É muito Lindo. bonito. E tem, né? Por exemplo, essa aqui é o Rei de Ouros, né? Então ele tem um chapéu do Shinto,
Nossa, muito fofinho. É. Deixa eu ver aqui, pegar umas bem características. Ó, por exemplo, uma sota, né? Um valete de espadas, um pajem, é um ronin, né? Não chega a ser um samurai, né? Sim. É como se fosse. E, é, mas tem vários. Aqui, por exemplo, tem Kanzeon Bosatsu, não Sama, Oh. Ronin, né? Acima ali. É. Que E graça, gente. tem Buda também. Tem, por exemplo, a torre aqui é um pagode. Hum, Tem E esse aí são eu tenho muitas cartas, né? são 78, né? Nossa, né? 78 ó. que é do tarô. Então tá É, do muito bacana porque tarô. eles usaram aqui, ó, no naipe de paus é um taqueiro. Uhum. É. O naipe de ouros é um ouro, né? Uma moeda de ouro, mas com uma Uhum. sakura dentro. O copo, né? Aquele copo, não sei o nome, aquele copo de barro, né, que tem uma, não lembro qual é o nome do elemento ali que tem. E a espada é um boquém de madeira. Eu achei bacana não usar uma katana, porque Uhum. ele é tão inocente, né? O baralho. Então, usar uma espada de madeira, eu achei um boquém, eu achei que ficou bacana. A Sim. carta, por exemplo, tem uma carta ao sete de espadas, que é um ladrão roubando espadas, né? Nessa aqui Uhum. é um ninja roubando as espadas. Então Que lindo! foi muito bacana. Esse em especial assim foi aqui sim um samurai, ó, também. A Nossa, questão, eu tenho muito legal. outras cartas assim que são de mangá, né? Tem um tarô que é de mangá, mas ele não é tão tão como esse aqui assim de a carta da lua, de Uhum. respeitar assim o conhecimento, né, e tal, e trazer uma coisa, levar, né, para gente uma coisa bem verdadeira, assim, bem autêntica. Né? Aqui, ó, é uma Oh, meu Nikineko, Deus, que mas é lindo! um Kitsune, né, misturado com uma Nikineko. E aí são É. dois as de ouros nesse baralho. Então tá muito bacana. Aqui também, ó, em vez de ser o Papa, né, é um monge budista. Né? Então, muito bacana. Esse aqui Muito. também Buda na carta do mundo. Aliás, do julgamento, né? É o julgamento. Uhum. Essa aqui também está muito bonita, né? Com ali as carpas, né? Então, é isso. Esse eu me identifico muito aqui, os Onis, né? Na carta do Diabo, né? Eles colocaram um Oni e colocaram dois Onis ali. Aqui tem Shifudim na Roda da Fortuna. É, é incrível, né? Então eu tenho o canal, tenho praticamente usado esse aqui todos os dias. De tanto que Muito tenho gostado. legal. Essas são essas Então, cartas que eu uso, né? Eu deixa eu te uso falar mais. uma coisa muito legal, assim. Você sabe que a gente fez um podcast com uma pessoa, tem o quê? Umas 3 semanas, né? Com o Antônio Marco. E ele falou que cada uma de nós, a gente corresponde a uma flor. E a minha flor era cerejeira. A cerejeira, olha que É, legal. e eu comprei uma cerejeira e chegou sexta-feira. Eu Ah, plantei é? ontem. Tu compraste uma muda? Uhum. Eu Ah, comprei. Aí agora, né, chega você para fazer o podcast com a gente. que Que é o bacana. símbolo, né, do Sim, Sakura, sim, né? sim. E Olha que aí, interessante. disso tudo, né? Aí foi indo, assim, ou seja, deu uma canetinha, mas o nome sempre ficou na minha cabeça, né? E depois, Uhum. quando tive a oportunidade, botei o nome. Não, assim, a gente acha que tudo é por acaso, mas não existe, né? Não tem, Acaso, né? verdade. Não existe. E você trabalha com todos esses baralhos ou é algum outro específico que você Não, trabalha no dia a dia? eu uso mais especificamente o tarô, né? E ultimamente mais esse que eu mostrei, e o Aham, Lenormand, né? Tem sim. também, por exemplo, o Kipper, né? Que é um outro alemão, muito similar ao Lenormand, mas eu não utilizo tanto, né? O que eu mais uso, assim, peso mesmo é o Lenormand e o espanhol também, Uhum. mas ultimamente eu não tenho usado tanto.
né? O Lenormand é o que eu usei sempre, né? E foi era o que meu pai usava. Aham. Então, eu até tenho aqui. Deixa eu pegar aqui. Um que era dele, né? Que a gente pegou algumas cartas que eram dele. E esse aqui foi o que eu cresci vendo, tá? Sim. Esse Uhum. baralho tem uma história muito legal. Esse Esse é o meu baralho, primeiro também. é, É. ele foi produzido, esse aqui, inicialmente, pela Soinca, né? Que era uma empresa de impressora de Caxias, de imprimir baralhos. A gente Uhum. fazia esse, o baralho Pinguim e o espanhol. A Copag, né, comprou, né, a Soinca. A Copag foi comprando todas as empresas de baralho. Mas ela manteve, né, o Pinguim do mesmo estilo que é o Pinguim, o espanhol do mesmo estilo e esse aqui também, né? E é muito bacana porque eu uso muito, não esse aqui, né? Esse aqui é o dele, né? Tá até Aham. marcado com o jeito que ele dobrava, o jeito que ele largava a carta dobrado, assim, tá marcadinho ainda, né? Aham. E eu deixo do lado, assim, perto, não guardo ele junto com os outros baralhos, né? Sim. Deixo ele num É de cantinho, assim, estimação, especial. né? É, Você sabe que eu fiz um curso, muita gente não sabe, mas eu fiz um curso de baralho, exatamente esse, ah, e foi tudo por acaso. Eu estava no shopping e aí eu estava olhando umas coisas, os cristais que eu já gostava e tal. Aí tinha uma menina, né, na loja, aí puxou assunto e tal. Aí ela falou assim: eu estou fazendo hora porque eu vou fazer um curso de baralho. Eu olhei para ela, por que que você não assiste uma aula? E eu assim, meu Deus do céu, que coisa doida, né? uhum. E foi assim. Aí eu fui, assisti uma aula e fiz o curso. Foi Nossa. assim, mas foi exatamente esse baralho aí. Assim, eu acho muita responsabilidade. Eu acho que não é para todo mundo, né? Eu acho que é uma coisa muito legal. Eu acho muito legal, realmente. Mas eu acho que é muita responsabilidade. Eu acho que a pessoa tem que se dedicar para isso. Eu fiz muito mais para conhecimento e tal. Mas porque eu acho legal, né? Você conhecer, você entender um pouco. Mas fiquei até feliz assim em ver o baralho, né, do seu pai, porque realmente traz uma memória, né, para É, gente. Isso foi em 2000, 2000. tem 22 anos que isso aconteceu, E me fala, como é que você faz assim? O pessoal procura muito você para perguntar sobre como vai ser o próximo ano. O pessoal, né, adora fazer essas perguntas, né? Então a gente também não vai fugir muito disso, Uhum. porque as pessoas adoram saber. E o que que você tem para falar para gente sobre 2023? Um geral. O que você achar melhor? Eu posso sugerir para você que eu acho que você pode falar assim, um geralzão, mas falar assim, como é que vai ficar essa questão da energia da prosperidade para gente? Dá para dividir por áreas assim, ou não? Pode, eu posso fazer um para cada uma de vocês e vocês escolherem que tema que querem que seja abordado, que seja visto. E eu abro 3 cartas, pode ser? Para Oba, cada uma de vocês. claro. Opa! Quem começa, então? Ordem alfabética. Marta, Caco. Tá, com você. tá Pode bom, então ser. eu primeiro. Onegaishimasu. Vai a Caco. Sobre o que tu queres saber? Ai, bom, como se diz, sobre o recanto, Sátia. Eu em relação ao recanto. Legal. Para você ver, né? Porque se sair alguma negativa, eu já fujo, né? Então, E a gente vai Mas, deixar. mas esse que é o interessante do oráculo, né? Na verdade, o que sai aqui não é, né, algo definitivo, e sim, sim, né, como se fosse uma bússola apontando para aquilo ali, ó. Queres seguir esse caminho, mas tu pode fazer diferente, tem essa oportunidade de fazer diferente, né, com perfeito. livre-arbítrio, né? Eu vou Hum. usar esse aqui eu gosto muito de dourado dos lados, ó. Ai, que Ele lindo. foi feito por um artista italiano
e Lindo. também faz, Muito lindo. também é cartomante, né? E ele que desenhou, assim, eu gosto muito dele. Eu vou utilizar esse então, né, para ver então em relação a ti e o Recanto Satya, é isso? Isso. Ai, que honra. Olha o suspense, gente. Tchau. Tô Eu vou brincando. cortar e botar aqui, abrir mesmo aqui, mas depois eu vou levantando elas e vou mostrando, tá? Uhum. Eu já tenho um reserva aqui todo aberto, eu só levanto e já está tudo pronto. Ai, meu Deus. Mas aí você tira dois, é isso? Ou é Três. o mesmo? Ah, Eu vou tirar não, três não. cartas desse. Ah, tá. É porque eu achei que você já tinha tirado e agora estava misturando de novo. Não, não. Eu Ah, só eu tá. cortei e embaralhei de novo. Aí Ah, tá. cada um com o seu. Entendi. Ah, entendi. Abriram três cartas aqui. Esse tem cartas adicionais. Tem, por exemplo, aqui essa lupa, né? Que são cartas adicionais, que não são, né, propriamente. Olha, na questão, né, a primeira carta que está saindo, para mim, essa aqui é a primeira. Talvez aí seja o contrário. Aham. Está mostrando grandes aberturas, né? Mas principalmente está mostrando êxito, está mostrando sucesso Ah, teu em relação ao Recanto Sati. Tá? Tem ai, uma que bom. energia muito boa aqui, que é uma Oh, que lindo! necessidade, Sim, sim. Isso dói. né? Uma... Que lindo! Então, isso é muito bom, até pela questão da energia de quem vai atrair para o local. Uhum. Né? E a lupa veio aqui, né, como um grande símbolo, né, para nós, né, místicos, vamos dizer assim, para nunca deixar de buscar, né, nunca Sim. deixar de procurar, não só encontrar a si mesmo, que a gente está sempre nessa caminhada Uhum. interior, mas também, né, a sempre aperfeiçoar o conhecimento, como se precisasse te dizer isso, mas também, né, está saindo aqui, né, Ah, que é muito Perfeito. bom, né, mas Perfeito. essa é a carta que destaca pela grande positividade, né, que tem, grande sim. representação. Ai, Sim, que sim. gratidão. Perfeito. Acho que, né? Uhum. É isso mesmo. Era a mesma pergunta que eu ia fazer. Todo mundo quer Agora, saber, né? a Ninete. Eu? Uhum. É, eu não vou fazer nenhuma pergunta, eu quero que as cartas falem para mim. Sobre De 23. 2023. Vamos ver, então. Mó suspense, né? Olha o sorrisinho dele. Silêncio. Então, Felipe, três. você me lembra muito um primo meu. Nossa, muito. O Tudo Roberto. bem. Ó, eu vou ter que afastar porque os símbolos estão meio pro ladinho aqui, ó. A gente tem Uhum. lua, tá? Nós temos nuvem e nós temos a criança, tá? Ah, eu sempre entendo a lua como uma intuição, né? A, a tua, no teu caso, né? A tua intuição, Uhum. para que ela sempre seja seguida, né? Mas principalmente, né, a gente vê o que a gente atrai também, né, pelo entendimento da Lua, né, que tem o poder da Lua que tem aqui na Terra, né, de como movimenta a Terra, como faz mudar a Terra com, vamos dizer assim, uma atração, uma questão de atração. Então fala das energias, né, seguir a tua intuição para ver que tipo de energia vai atrair, né, para ti. Também te diz o seguinte: quando tem uma neblina, quando tem uma nuvem, impede, né, que a gente enxergue, né, a frente. Isso causa, né, o fato da gente estar enxergando, né, e alguma coisa cobrir a nossa visão. Isso faz com que a gente entre num pânico de 1, 2 segundos, né, até entender o que está acontecendo, tá?
Então, quando surgir esse momento nos teus caminhos, fica tranquila, tá? Porque a nuvem, ela pode sair com um sopro mesmo, né? É fumaça só. Então, fica bem tranquila. Se em algum momento, né, surgir algo nesse 2023 que tu sinta que está cobrindo tua visão, que está fazendo com que tu não tenha domínio de onde tu estás pisando, vai passar bem rapidinho, tá? E vai se abrir e logo tu vai tomar posse, né, dos teus caminhos. E a carta da criança está mostrando para ti aqui que vai ser um ano de muitas novidades para ti, de muitas coisas novas, né, com uma energia como é a energia de criança e principalmente, né, o sorriso como é o sorriso da criança e a sinceridade da criança também. Tá bom? Perfeito. O ano que vem vai ser regido pela Lua, né? Eu estava vendo que Isso a que eu ia Lua falar. vai ser muito forte. Então, provavelmente, é Sim, bem isso mesmo, essa consonância com a Lua o ano que vem. São as é. marés, né? Eu acho que eu vou ter que prestar bastante atenção nas fases da Lua e essas marés de coisas que vêm, que vão, que eu tenho que deixar aí, que eu seguro comigo. Uhum. A gente vai Ótimo. trabalhar bastante a lua, né? A gente já combinou isso, né? Aí ela está no meu caminho. É verdade. Assim que Uhum. ele pegou, eu pensei nisso. Eu pensei Também. nisso. Que a gente já tinha combinado de trabalhar algumas coisas com as fases da lua e tal. Interessante. É. Mas Muito tinha. interessante. Já viu, né? E a criança interior. Tem a ver com o meu projeto, né? Com o que eu estou Sim, escrevendo. sim, Então, sim. Tudo a ver. É. Então, aberto. Tu Perfeito. viste ali que em algum momento, né, a gente às vezes, por mais positivo que a gente seja, a gente, todo mundo tem seu momento ali de desacreditar ou de pensar, poxa vida, será que é isso mesmo? Aquela coisa toda. Mas é bom que isso dura só alguns segundos mesmo, né? Como mostrou ali. Sim. e essa carta da nuvem que você tirou, ontem à noite eu demorei muito para dormir. Eu perdi o sono, eram 2 horas da manhã, eu estava acordada. Aí chegou um momento que eu estava lá deitadinha, eu com meu travesseiro, eu só virei e fiz assim: e aí, Deus? Fala, o que eu estou fazendo aqui? Ai, sabe? Porque tem hora que você pergunta, e agora? E foi muito engraçado que eu fiz a pergunta, sim, porque eu estava, não sei por que, entrei num momento de angústia e adormeci. E eu fui lembrar dessa pergunta hoje no meio do dia só. Então é bem isso que você falou. Vem, fica alguns Sim. segundos e como um sopro, puf, vai embora, né? Agora, Sim. É bem isso. e agora, E eu, Marta. Marta, qual que é? Então, eu também pensei a mesma coisa que a Caco, porque assim, como esse trabalho nosso aqui é muito importante, a gente curte bastante. Segunda-feira é um dia que a gente ama, porque é o dia que a gente está juntas, né? Sempre com alguém especial como você, é um prazer estar com você. Até fiz aqui, ó, a homenagem Ah, para ele, sim. para quem não sabe. É só ir lá no Instagram dele, eu peguei para homenagear com Obrigado. o olhinho aqui, peraí, não, o olhinho aqui, aqui seu também. E eu também ia perguntar sobre o Recanto, né? Sobre o nosso trabalho, o quanto a gente tá investindo o nosso tempo, nosso carinho, nosso amor nesse projeto, né? Que já tem um ano que a gente está trabalhando juntas, que a gente está desenvolvendo, a gente está se empenhando nisso, a gente está bem feliz, né? Porque as pessoas que têm vindo para fazer os podcasts assim são assim sempre um presente. A gente fica muito feliz assim, porque sempre é alguém que indica, né? Ou eu indico, ou a Ninete, ou a Caco. Então fica amigo de todo mundo, né? Então Legal. a gente fica bem feliz assim, porque a gente está criando laços, né? Laços com a mesma intenção, né, de todo mundo crescer junto, todo mundo estar junto, todo mundo se apoiando. Então, assim, é a mesma pergunta que a Caco fez, assim, como vai ser o Recanto e a gente, nós três, né, para o ano que vem. Dentro disso que tu falaste, antes ali, a Ninete mencionou
né, de todo mundo pode, né, fazer as coisas. E me fez lembrar, né, eu fui em 2 centros budistas em Porto Alegre, e um era tibetano e o outro era zen, budista japonês. Mas como para ver como são, como a, a mesma coisa, porque o budismo é o mesmo, mas tem visões diferentes. Então, se eu fui assistir um filme, era dia do meu aniversário, um filme sobre a história de Siddhartha Gautama, mas de um ponto de vista mais arqueológico, assim, provando, né, a vida de um Buda histórico mesmo. E surgiu o assunto ali entre as pessoas sobre iluminação. E ficou claro ali que ninguém jamais mais vai se iluminar e nada, né? Mas, claro, que aquelas pessoas falaram isso, não que o budismo tibetano diga isso, porque são vários raízes, né? E, e uma vez eu fui meditar no budismo, no Zen budismo, e quando a gente entrou no Zendô, o monge disse assim, primeira coisa que ele falou, assim, Siddhartha Gautama disse, né, Shakyamuni Buda disse que no mundo tem 6 bilhões de Budas. Então todos aqui nessa sala têm condições de se iluminar, ou seja, uma situação completamente diferente. Verdade. Mas são visões e eu acho muito bacana isso. Esse mundo, né, esse meio, desculpa até, estou fazendo uma introdução na tua tiragem aqui. Não, imagina. Mas na terapia holística eu gosto muito disso, seja com carta mesmo, como terapia, ou reiki, ou qualquer outra Uhum. linha, todo mundo pode. Né? É uma coisa que Sim, aí, né, cada um vê como se sente, né? Mas eu gosto muito disso. E eu sim, difundo muito, né, as cartas justo para, como tu comentou, que a ver com muita responsabilidade. Eu vejo outras coisas como muita responsabilidade, então tem muita coisa que, nossa, isso aí seria fácil de fazer. Não, eu digo, para mim não, isso aí já não. verdade. É uma questão de visão, né? E é isso que torna esse trabalho gostoso de fazer, mas também, ao mesmo tempo, ele é muito vasto para quem procura algo, né? Sim. Aqui Uhum. tem esse vídeo aqui tem 4 pessoas, mas tem várias especialidades aqui. Verdade. E isso que é bacana, se vier conversar sobre alguma terapia, algumas de vocês ou eu, sabe como é. Uhum. Eu acho isso muito bacana. É Então, verdade. falou, né, que está trazendo cada vez mais pessoas diferentes. Sim, Então, e para quem você tem participa, isso é bem acompanhado. legal. É, Você tem acompanhado a gente e assim, cada vez que a gente traz alguém, no final a pessoa sempre fala, né, o quanto foi gostoso e assim para a gente também é. Quando a gente fala, uma pessoa especial, é realmente especial, né? Não é da boca para fora. sim, sim, Realmente sim. cada um é muito especial, É. né? Não tem o podcast que a gente gostou mais. Todos são muito bons porque a gente aprende bastante, né? Mas Conversando. eu tenho a impressão que esse vai ser o que todo mundo vai gostar mais. Não sei. Vamos ver quantas visualizações vão ter. Eu vou passar para todo mundo assistir. Eu Isso, já passaria, né? Mas igual. é Eu verdade, vou. mas com certeza vai ajudar muita gente, né? Assim, e é muito bacana, né? Como disse, eu gosto muito disso e acho que é, inclusive, muito libertador, assim, para muita gente. Vocês, né, atendem, vocês veem, observam, né, o que as pessoas falam para vocês Uhum, e não vendo assim de uma maneira assim de vaidade, né? Que, sim, acho que todo mundo tem um pouco e o ser humano ele tem tudo isso, normal, né? coisas todas normal, mas mais pelo ponto de vista de entender que aquilo que está fazendo está tendo o propósito, né, que Sim. inicial, quer ajudar a pessoa e aí a pessoa te diz, olha, certamente vocês ouvem muito isso, Uhum. e é muito bacana. Eu vou tirar aqui então, fazer a Tá tiragem aqui para ti, ótimo. então, sobre a, a ti, né, e Sim, o em relação, Satya. né, ao nosso trabalho. Uhum. Acho que nem preciso tirar, eu já falei bastante, não sei se precisa. Precisa, precisa. Eu vou Acho cortar que ele aqui. quebrou as cartas. É. Essa aqui é um pouquinho diferente. Ah, é?
Essa também foi desenhada por um artista italiano, Uhum. renascentista, não é renascentista, mas é bem antigo. Eu acho muito lindas as cartas, assim, né? Independente do que a pessoa acredita ou não, elas são muito bonitas, elas atraem bastante, né? Atraem. Não é? E tem sempre aquela que a gente gosta mais, assim, né? Que tem um carinho mais especial e tudo. Ó, aqui saiu pelo menos uma, em qual tem um carinho especial. Bom, o que está te mostrando aqui em relação ao espaço, tá? Assim como apareceu para a Ninete, né? Tá aparecendo para ti também a carta da criança, Hum, mas para ti tá falando de coisa nova, né? Relacionada a isso, a essa uhum. mesma energia, tá? Mas tem um detalhe, tá? Vai ter uma situação dentro disso, tá? Isso é muito importante, e aí é que entra, né? Como a gente expressa, né? Para falar de uma coisa um pouquinho mais dura, Eu tá? tinha certeza que isso ia sair. Ah, Sério. mas quando a gente vê isso nos ratos, Uhum, não, e às vezes parece que eu estou minimizando as coisas, mas é muito mais aham. da questão transformadora, né? Quando a Sim, gente sim. vê isso nos ratos, os ratos eles são furtivos, né? Eles Uhum, entram, somem, né? Tem medo da gente, né? Quando a gente entra uhum, na sala e assim vendo, né? De uma forma antiga, né? Como uhum. uma praga, né? Que se põe em ratoeira, te prepara para isso, né? Ou seja, Sim. entender que o problema que surgir, ou situação mais difícil que surgir relacionada ao espaço, em Uhum, relação a ti, tu vai ser maior que a situação, tá? uhum, Maior que o problema, perdão. Maior que o problema, ou seja, esse problema vai fugir de ti, então não vai ter coisas, né? Não vai ter uma situação que vai te atrapalhar de uhum, verdade. Mas como a carta veio aqui, é muito importante a gente observá-la, né? Te mostra que ó, vai surgir alguma coisa, vai ser furtiva, né? Tu vai ser uhum, maior do que isso, tá? E aqui a gente tem um sete de bastos, né? Um sete de paus, que diz, uhum, né? Que é uma situação que precisa, mostra uma situação que precisa ser enfrentada, exige coragem, mas que tu tem a coragem para essa situação. Então, se uhum, coloca num momento bem propício para essa situação. E a gente finaliza aqui com uma das minhas cartas preferidas, tá? Que é a uhum. carta da âncora, Sim. que te coloca firme aí no espaço, Sátia, muito firme, ou seja, ah, entendendo bem o teu lugar, entendendo bem também a questão de a âncora, né, para um barco, é tudo, né, para um barco, ou seja, a segurança do barco. Então, está representando também para ti uma questão de segurança. Uhum. Ah, a gente viu que já viu que vai ser um sucesso, né? Na primeira tiragem, saiu a primeira carta foi a chave. Tá? Então, teu papel vai ser assegurar isso tudo, né? Engraçado, antes de você Interessante. tirar, eu fiquei pensando, eu falei assim, eu acho que vai sair ou o rato ou a raposa. Eu achei, assim, eu fiquei quieta, mas eu pensei nisso. Pensei O uma das rato, duas. por Porque, exemplo, assim, a tendência é que a gente pense assim, eu quero que saiam só cartas positivas. sim, E na vida a gente acha, né? A gente sabe que a gente tem obstáculos sim, e que sempre. isso é normal da vida, né? Então, não, para mim é bem tranquilo sair alguma carta negativa, até porque as outras foram positivas, né? Pelo É. menos isso. Mas para o meu pai, né, e eu quase sempre leio como trabalho. Uhum, Representa muito trabalho, muito ofício. A raposa, eu entendo ela não só como, né, porque eu nunca parto do princípio, nem a serpente, eu não vejo, não entendo que seja um bicho mau, né? sim. Se a gente for ver na questão espiritual, né, no caso seu, né, a Uhum, Kundalini, né, o cajado de sim. Moisés também era uma serpente. Só teve uma serpente ruim, que foi a do jardim, né, do Éden. As outras serpentes todas na história, elas são Uhum, boas, né? Mas, né, claro que ao lado da carta que vai, a raposa mesmo, como disse, às vezes a raposa eu vejo muito mais como uma energia materna, como uma energia de uhum, bálsamo, uma energia de cuidado que, por exemplo, a raposa, eu já vi vídeo de uma raposa matando uma foca bebê,
E eu disse, nossa, como Luiz matou a sua fofinha bebê? Aí ela chegou na toquinha dela, tinha a raposa bebê lá esperando. Então, é aquela coisa da natureza, que um pede para o Sim. outro, e a gente traz isso também, traz cartas, né? Essas metáforas, essas vivências, né? Como uma explicação de algo. Então, eu vejo assim, eu sei que tem cartas que são negativas, eu entendo, essas Uhum. cartas como negativas, mas dentro de uma visão ou da carta que ela está ao Uhum. lado, para mim, ela perde todo o sentido. Sim, porque De não é uma carta negativo, isolada, né? São é, 3 cartas, né? é, Então, elas, de acordo com o que tem ali, o parceiro, muda é, completamente, né? E, Felipe, você dá curso de baralho, essas coisas? ainda não. Eu pretendo fazer isso, até porque tem muita gente que pergunta. E Uma eu pessoa me pretendo, perguntou, por isso que, que é, eu estou te perguntando. eu pretendo fazer, só eu não consegui me organizar ainda como fazer. Mas eu pretendo Uhum. fazer desse aqui mesmo, primeiro, no primeiro momento, do Sim. Lenormand. Apesar de que tem vários, né? Mas, Uhum. Esse é bom, o, é aí o, é o primeiro, cada um com né? a É o sua visão. básico. Né? É, mas cada um tendo uma visão diferente, mostrando algo diferente, assim, eu acho que... Uhum. E aí se torna interessante por causa disso. Aham. E em relação a 2023, para o geral, assim, Geral. Uma tirando mensagem a para gente está incluso, né? 2023. Oi? Uma mensagem para Uma 2023 pelas mensagem para cartas. 2026. Então vamos pegar aqui o Sakura. Uhum. Vamos Ah, abrir que com ele lindo. aqui. Enquanto ele embaralha, Marta, você viu que para você ele falou algo sobre o número 7 e você já tinha comentado com a gente que esse ano tem o 7 aí, Sim, a né? numerologia é O o ano 7 7. de paus. Uhum. Saiu bem Você no vê centro. eu, a Sete de Lua, paus. você o 7, eu não lembro a Caco. Eu e a Ninete somos de um dia 7. E a Caco é de um mês 7. Bem Então, o sete. 7 nos cerca. É. Esse 7 de paus ali ele é interessante porque paus, né, ou bastos, eu costumo dizer muito vasto, né, em vez de dizer paus, né? Uhum. Mas representa a transmutação, né? Porque é o elemento Sim, fogo, né? Da transmutação e tudo mais. Então, bem interessante, né? Que tenha saído o sim. 7 e o elemento fogo, né? Para tirar Uhum. do espaço. Espaço Satya, né? Sim. Vamos, então, cortar aqui. Está todo mundo tenso, né, para 2023, né? Só que é uma continuidade, né? O que a gente está vivendo em 2022, né? Acho que a gente nunca esperou tanto É, para um ano como para 2023. verdade. Bom, a primeira energia que mostra aqui, a gente olha, observa que o menino está olhando 3 copos vazios, né? Uhum. E enquanto ele tem 2 cheios atrás. Dois em pé, né? E 3 Uhum. deitados. Então, né, a primeira energia que está mostrando aqui para a gente é saber para onde olhar, né? Saber para quem olhar Sim, e valorizar, né, o que a gente tem. Às vezes a sim. gente está, às vezes a gente tem, mas eu não julgo isso, né? Isso é coisa do ser humano e também de fase da gente, né? Uhum. Na idade tal a gente faz isso, na idade tal a gente faz aquilo. Mas às vezes a gente faz isso, né? A gente tem uma coisa, mas fica, mas eu queria ter aquilo ali, eu queria ter aquilo. E enquanto a gente tem uma coisa muito melhor, ou Sim, pessoas, né? Pessoas, a gente tem, né, pessoas muito boas ao nosso lado, mas a gente está lá querendo, né, conversar, fazer amizade, né, ou dar um valor desmerecido, né, para alguém, enquanto tem alguém que está merecendo demais daquele valor, né? Então começa com essa energia. A gente vê uhum. aqui também questão de escolhas, né? Olha que interessante, são só cartas de copas, tá? É elemento água. Então, Uhum. já vou falar disso. Uhum. Aqui a gente está falando de escolhas, né? Então, é muito bom isso, porque eu sempre comento, né? Às vezes a gente pensa assim, eu já vi uma pesquisa, né? Que tinha uma sorveteria que tinha 150 sabores de sorvete e a outra tinha 20. E as Uhum. pessoas ficam muito mais felizes quando não precisam decidir sobre tantas coisas, né? Verdade. Então, todo mundo preferia ir onde tinha menos
variedade, mas não precisava decidir tanto. Mas às vezes é bom a gente ter que decidir tanto do que não ter escolha, né? Exatamente. Então é bem complicado quando a gente não tem escolha, é isso ou isso, né? E aqui mostra, Perfeito. então, mostra que tem caminhos, mas também chama atenção para perceber esses caminhos, né? Quando tem muita oferta, né? Alguma ali não é lá tão boa, né? Então, por outro lado, pede, né, também uma atenção para observar, né? Se observar, mas também observar o que está sendo oferecido. E a gente finaliza aqui com uma carta que eu gosto muito, né? E essa aqui também está muito bonitinha. É Né? verdade. E todas elas têm detalhes de árvore, né? De cerejeira. Aqui o que mostra, né? Isso aqui é uma vitória das emoções, dos sentimentos. Um coração que está indo para a plenitude, se encaminhando para a situação de plenitude, mas ele está muito bem. Tá? Então, o que nós podemos entender aqui? Dar o valor certo para as situações, né? Olhar para o lado certo, né? Fazer boas escolhas. Sim. Vai ter bastante oferta, né? Vai ter bastante oportunidade para escolher. E seguindo, né, essa receitinha aqui, o coração vai ficar nota 10. Eu sempre digo, a gente não precisa de alguém ao lado especial e tal para estar feliz. A gente, por si só, a gente pode ter a motivação para ser feliz. Tendo alguém, né, aí leva essa plenitude. Mas isso é baita de um caminho andado, né? Não meio caminho andado, é um baita de um caminho andado. E está mostrando aqui uma questão, mencionou, né, que é o signo regido para o câncer, né? A gente tem aqui elemento água, né? Em todas as cartas, todas são de copas. Então, é uma questão emocional, né? No nosso trabalho, a gente procura não passar a nossa emoção, né? Enquanto estamos trabalhando, porque a gente tenta, né? E fazemos tudo para sermos um canal naquele momento. Mas o que movimenta a gente, né? E eu acho que é o que movimenta o ser humano a se dirigir a alguma coisa, é a paixão, é o amor mesmo, né? Faz com que acorde, né? E queira ir correndo lá fazer esse trabalho, queira correndo fazer. Então, como um grande motor, como uma força maior, assim, o amor, né? Então vai estar bem presente nessa situação. Eu diria que o ano que vem os terapeutas terão muito trabalho, porque vai ser um ano emocional, pelo que você diz. Sim, também. Com água. O caminho será a gente seguir a energia do coração. Então, entretanto, existem muitas pessoas que ainda não conseguem compreender como fazer essas escolhas e como olhar com o coração, né? Então, eu acredito que vai ter bastante trabalho para a gente mostrando quais são os caminhos e como fazer isso, né? Como sentir com o coração, como olhar com o coração, como escolher com o coração, né? Porque essa é a nossa maior força. Então, eu acredito que quem tiver por esse caminho vai passar o ano que vem, assim, de uma forma, assim, bem tranquila, né? Porque a nossa grande força, ela vem do coração, né? Então, eu acho que a gente sabendo fazer não vai ser tão ruim assim como estão pintando, não. Graças a Deus que você veio fazer esse podcast, tirou um peso das minhas costas, porque eu sabia coisa ruim para o ano que vem. Eu falei assim, Senhor, o que vai ser da gente ano que vem? E aí, ó, a resposta vem. É exatamente isso. Mas eu acho que o que eu mais gostei foi a primeira carta, que é quando mostra o que não se tem, que é o copo viradinho, e o copo cheio. Então, na verdade, tudo depende para onde a gente vai olhar, né? Sim. Se a gente olhar que a gente tem a água, né? É. Ou se a gente vai ficar chorando porque caiu, né? Porque não tem. As Então, eu acho que As pessoas são muito assim, elas têm. A gente, né? Se não tomar cuidado, a gente tem esse vício, né? De olhar o copo sempre meio vazio, né? E a gente precisa começar a olhar que o copo está meio cheio. Então, Sim. 50% ele já está cheio. A gente só tem que conquistar os outros 50%. Só depende do que a gente vai olhar, para onde a gente vai olhar, né? Exatamente. Porque assim, o que derramou, derramou, não adianta. Sim.
Não tem como você botar de volta para dentro do copo. É que minha avó falava muito, depois que derramou o leite, não É, tem como pôr de volta para a panela. Então tá, sim. daí para frente o que a gente vai fazer? É olhar para o copo meio cheio ou para os copinhos cheios e seguir a Uhum. vida, Porque eu né? penso também que ah, quando alguma coisa sai da regularidade, né, a gente traça um plano, né, cria uma expectativa para aquilo que está fazendo, mas quando alguma coisinha vai dando errada e outra vai dando errada, como isso sai fora do plano do projeto, né, a Sim. gente espera que o mundo dê coisas boas para a gente sempre. E aí isso eu acho que é o grande momento crucial, né, Uhum. onde a gente precisa bater um pouquinho mais forte ali, né, bater no bom sentido, né, de que a nossa vibração vai baixando justamente nisso, né, nesses momentos mais difíceis. E aí é a hora que a gente precisa ter um pouquinho mais de força, dar um pouquinho mais de gás, né, e essa sustentação emocional do amor, eu acho que ela é importante nessa hora, né, de entrar e aí dar aquele gás e a gente entende, olha, não é por aí, né? Isso aqui é consequência, faz parte, né? Ou seja, o olhar que a gente vai ter para o problema, né? Ele é Sim. diferente quando a gente está com a vibração mais elevada do que quando a gente está com a vibração mais baixa, né? Dentro da numerologia é bem isso, né? A gente vai entrar num ano 7, que é um ano da introspecção, para você olhar para dentro de si. E quando você olha para dentro de si, é exatamente essa primeira carta, né? Você está vendo, né, duas opções. Você prefere o quê? Você prefere ir para onde você tem o que trabalhar, ou você prefere ficar chorando e não tendo, né, o que fazer com aquilo, né? Exatamente isso. Vai depender de para onde a gente vai olhar, né? Como a gente vai olhar, como a gente vai encarar cada coisa. Então, eu sempre falo, um ano 7 ele não é fácil, mas ele não é fácil para quem não sabe olhar para o que é certo, que é o que é bom, né? Olhar e valorizar o que é bom, o que você pode trabalhar, o que você pode fazer. É um ano de introspecção, mas isso também é bom, né? Tudo, cada ciclo é importante para a gente crescer, né? Então, Felipe, a gente tem um mimo para você, né? Como você já deve saber, e a Caco já vai mostrar. Eu espero que você goste, né? A Caco faz sempre com muito carinho Olha que legal, e de azul ainda. e com o Nossa, sakura que ali no fundo. legal! É mesmo. Espero que esteja um pouco parecido. Ah, mas aí me manda isso, essa imagem. Com certeza. Manda sim. Agora é seu. Agora é seu. Engaixou e de azul. Não porque eu sou gremista, mas, mas porque eu tive há muito tempo eu tive uma projeção em que eu me enxergava todo azul e com uma roupa azul. E eu tenho um rapi azul, inclusive eu estaria usando ele hoje aqui agora, Aham, azul, né? E eu passei sempre a usar, eu uso até outras cores, claro, mas aham. passei a usar, comprei um kimono azul justamente por causa disso. Ele é Olha, tá muito vendo? bonito. Isso se chama sincronicidade, É, nossa, e as cartas ali estão muito legais. não é? É a nossa artista. Nossa, que É, bacana. eu coloquei meio que aleatório, né? Então, não sei se... Mas eu passo pro sensei direitinho, tá? Sapatinho, Eu vou adorar. Muito obrigado. sensei Não é? Ficou interpretar. muito bom. Que bom que você gostou. É Felipe, feito a por gente. nanquim. É tipo nanquim, né? Desculpa eu interromper essa arte. Ah, não, é que eu fiz tudo digitalizado, né? É, nossa, mas ficou muito Então, legal. Muito Ela. legal mesmo. Essa parte é por conta dela. Eu já Ela é tinha a visto nossa uma vez, artista. acho que foi no aniversário do CC isso, e tu fizeste uma vez uma arte, não foi? sim. Muito bonita. E ele Uhum, era foi eu fiz. criança, né? Assim, estava muito bonito, muito bacana. Obrigado, muito obrigado. Ai, Que bom que você eu que gostou. Pode agradeço. usar e abusar agora, né? Agora é dele e você já está aqui, já faz parte
do Recanto, né? A gente sempre procura fazer, né? Quer dizer, a Caco faz, né? Mas assim, para representar que essa pessoa já faz parte do Recanto também com a gente, já está com a E gente aqui. se tiver a oportunidade de participar de novo, por exemplo, se vocês convidarem Com alguém, a pessoa certeza! furar na última hora, vocês ligam para mim que eu participo. Já está convidado. 2023, ó, já está aí na porta. Tá mesmo, com Com certeza. certeza a Mas vai gente ser um vai prazer. amar. A gente vai adorar, tá Ai, bom? Tá com Cibele, você. muito obrigada mesmo, Que viu? agradeço. E como se diz, eu falo assim, ano que vem, mês que vem já, né? Já tá Mês que vendo? vem já tá junto de novo. Daqui a 15 dias. Teremos muitas novidades. A Muito gente não bom. pode contar ainda, mas a gente vai ter grandes novidades. Eu vou estar acompanhando tudo. E você vai Olha, participar, então com certeza. aguarde. Ó, adorei te conhecer, falo por Também. mim e tenho certeza que as meninas também, né? Com certeza. A gente adorou estar com você, né, esse tempo. A gente conta com você em 2023, trazendo muitas palavras positivas, como você fez hoje. E foi um prazer enorme te conhecer, tá bom? Prazer foi todo Muito meu. obrigada. Obrigada, Obrigado. Gratidão. Gratidão. obrigada. Gratidão.